me respondam uma coisa. Qual o problema? O day trade ou você? Qual o problema? Qual o problema é o day trade e é você? Qual o problema é o seu operacional ou é você? Qual é o problema? É sua leitura ou é você? Qual o problema do day trade? Qual o problema do mercado financeiro? Tá? Essa é uma pergunta importante que vocês têm que se perguntar, tá? E refletir bastante. É, vocês têm que refletir bastante nessa informação, nessa pergunta. E a gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Eu tenho compartilhado com vocês, tá? Os meus resultados, as operações, minha leitura com vocês, tá? Nas últimas semanas, tá? E eu me propus a de fato estar trazendo resultado para vocês das operações diariamente, tá? Esse aqui foi o resultado de hoje, tá? Então vou trazer novamente a pergunta: qual o problema com o day trade? Qual é o problema do day trade? O problema é o day trade ou o problema é você? O problema é seu operacional? O problema é você? O problema é a dificuldade de fazer leitura do mercado ou o problema é você? Qual é o problema? É o day trade ou é você? Tá? E por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Olha só, esse foi o resultado de hoje, tá? Foram 9 operações feitas, certo? A maior com 4 contratinhos, que inclusive foi o maior prejuízo que a gente teve, né? Ele veio para trás, pegou o nosso stop de mãozinha quase cheia, né? Enfim, mas fizemos aqui poucas operações, né? Poucas não, né? A gente faz aí em torno de 6 a 7 operações. Hoje a gente acabou fazendo 9 operações. Duas a mais, né? Entre duas e três a mais do que eu gostaria de ter feito, tá? Levando em consideração que se a gente for observar aqui, ó, as primeiras 7 operações, ou melhor, vamos botar aí, as primeiras 6 operações, ela foi feita em basicamente 1 hora de mercado. Tá? Na primeira 1 hora de mercado a gente já tinha feito 6 operações. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode, se a gente for comparar com outros dias, a gente observa que 6 operações foram todas as operações do dia inteiro, das 9 da manhã às 12 da tarde. Levando em consideração que a gente já começa a fazer uma leitura ali no nosso pré-mercado a partir das 8 horas da manhã. Então é de 8 horas da manhã a gente está na frente do computador, sai no meio-dia e né, mercado abre às 9 e vai até o meio-dia. Ou vai até as 6 da tarde e a gente fica até o meio-dia. Ou seja, hoje a gente fez as primeiras 6 operações, basicamente a primeira 1 hora do dia, tá? Nas primeiras 1 hora de mercado a gente já tinha feito as primeiras 6 operações, certo? E tinha ficado aí, eu acho que basicamente no 0 a 0. Basicamente aí no 0 a 0, certo? Então vejam só. Aonde é que está o problema? Por que eu fiz essas perguntas a vocês? Tá? Por quê? Se você não assistiu o Morning Call de hoje, eu sugiro que você assista o Morning Call de hoje. Tá? Eu não vou falar o que é que eu falei no Morning Call. Quer dizer, eu vou ter que falar, né? Mas assistam o Morning Call para vocês verem todo o contexto. Uma coisa, eu compartilhei com vocês, eu acho que na terça-feira, na sexta-feira, eu não sei se eu... Entre quarta e sexta-feira foi que eu falei com vocês, tá? Eu gravei um vídeo e falei para vocês que eu estava esperando, né, para essa semana, tá? Provavelmente até a quarta-feira uma correção maior do mercado, tá? Com um alvo aí na região do 34, né? Isso eu tinha falado para vocês na semana passada. Então depois vocês olhem o vídeo que eu publiquei na quarta-feira, tá? O vídeo que eu publiquei para vocês na quarta-feira e na sexta-feira da semana passada, para vocês saberem qual desses dois vídeos foi que eu falei que eu estava esperando essa correção, tá? Eu disse, pô, tô esperando a correção. No máximo até quarta-feira da semana que vem aí a gente tem uma correção desse mercado e o mercado vir fazer um teste e voltar aí para a região do 34, tá? E inclusive ele acabou fazendo hoje, né? Tinha previsto aí até quarta-feira, né? Então tá dentro do nosso prazo, né? Entre terça e quarta-feira, né? Eu tinha previsto mais ou menos assim, mais ou menos entre terça e quarta-feira. Acabou acontecendo hoje essa correção, tá? Porém, no nosso Morning Call a gente já estava observando que o mercado ele abria com gap de baixa, tá? E que hoje provavelmente o dia ele ia ser mais vendedor. Então a gente já fez uma leitura e mostrou mais ou menos como é que a gente ia se comportar. Inclusive a gente fez operações corretas dentro do nosso operacional, que inclusive
não dentro do nosso operacional, dentro do que a gente se propôs para fazer no dia de hoje. E quais foram elas? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho para mostrar a vocês. Ó. A nossa primeira operação, ela foi baseada no que a gente já se propôs dentro do Money Call. Tá? O nosso Money Call, a gente já comentou que abaixo dessa região aqui do 94 era uma região de venda, tá? E baseado também em todo o estudo que a gente faz no nosso Money Call, a gente já tinha visto aqui que a abertura ia ser próximo do 80, certo? Acabou abrindo no 77, tá? Veio até o 85 e a gente falou no Money Call que se o mercado não tivesse força acima do 85, certo? A gente, e quem sabe startaria a primeira venda, e de fato deu start pra gente aí. É tanto que a gente fez, ó, nossa primeira venda, vocês vão ver aqui, ó. Olha só, o mercado abriu no 77, só para constar, ó, o mercado abriu aqui, ó. Vamos lá, ó. A abertura do mercado, ó. Olha aí, ó. Dê uma olhada, a abertura do mercado, 77, foi a abertura desse candle, tá? A máxima dele foi no 87,5. Olha só, aonde é que a gente fez a venda. Primeira venda, a gente fez a venda no 86, certo? 1,5 para baixo. Foi 2 contratinhos, tá? E o mercado ele já veio. A gente acabou saindo dessa operação por conta que a gente acabou defendendo muito, né? A gente defendeu muito a operação e estava dentro da nossa primeira região onde a gente estava pensando em compra, tá? Mas eu vou mostrar aqui melhor para vocês verem, ó. Olha só, essa segunda operação que a gente fez de venda também, a gente acabou saindo e ela deu boa, tá? Ela deu boa, a gente poderia ter segurado ela e ela daria muito boa, inclusive ela andou 5,5 pontos para frente, tá? Antes da gente sair com um ponto. Tá? Ela andou 5,5 pontos para frente e a gente defendeu e saiu com um ponto, tá? Que foi essa venda aqui, ó, nessa volta aqui para o... Cadê? Deixa eu ver. Foi essa venda aqui para a volta do 73,5, tá? E a gente saiu da operação, ela veio a cair e aí a gente veio e fez a compra, tá? Aí a gente veio e fez a compra. E olha só onde a gente fez a compra. A gente fez a compra aqui, ó, dentro da nossa região. E vamos lá ver aonde foi que pegou a nossa compra. Olha só. Então, ó, teve a primeira operação, a segunda operação, e eu vou dizer por que a segunda operação. Ó, a gente comprou no 60, ficou com médio aí no 64,25. A gente ficou com médio no 64,25, tá? Ou seja, a gente deixou ele cair, ó. Pô, e na volta a gente começou a tomar, ó. Então tomamos mais ou menos aqui, ó. Bem próximo do fundinho do caixote, tá? E ele já veio, ó, para subir. Qual era o alvo dessa operação? O primeiro alvo era 75, tá? E um o segundo alvo seria no 78. Tá? Eu queria que fizesse essa volta, seria a melhor volta para a gente, tá? Porque a gente poderia até virar a mão ali naquela região, tá? Então essa foi a outra operação. Qual foi a outra operação que a gente fez dentro da nossa região, tá? Deixa eu ver a outra operação que a gente fez dentro da nossa região. Então, ó, fizemos essa primeira operação, essa segunda operação, tá? Ela chegou aqui, ó, e olha como ela voltou rápido. Aí, qual foi a outra operação que a gente fez rápido e segurou bastante? Essa que a gente tomou os 215, né, de Lois, né, que veio 5 pontos para trás, ela deu a oportunidade de a gente sair, tá? Ela deu a oportunidade da gente sair antes dela continuar. E eu acho que foi mais ou menos aqui nessa região, quando a gente fez a compra. A gente fez a compra mais ou menos por aqui, né, com a situação que aconteceu, porque... Ou foi aqui, cara? Na dúvida aqui. Tô na dúvida agora. Porque é o seguinte, pessoal. Aqui também é um ponto. Aqui é o fundo do nosso caixote maior. Vou mostrar pra vocês que a gente tem um caixote maior, tá? Um caixote que vem aqui nesse 952. Então eu quis testar uma compra, tá? Porque aí a gente viu uma reação de um vendedor que virou a mão nessa região, porém acabou não saindo, subindo, e a gente teve a opção de sair. Então vejam só. A gente fez um morning call. A gente previu uma venda, viu a venda, como é que seria essa venda, mostrou. A gente faz um morning call, pessoal, e a gente faz a anotação, tá? Eu tenho aqui no meu caderninho, e assistam o morning call do dia de hoje, que vocês vão ver lá eu falando, tá? Ó, hoje a gente tinha um mercado sem notícia, e eu sempre falo pra vocês, se a gente não tem notícia nem lá fora, que influencia diretamente o dólar, nem notícia aqui interna, tá? Se o dólar lá fora, quer dizer, se o dólar no mundo inteiro estiver em queda, não tem nenhum motivo para que o dólar aqui interno ele suba. Recapitulando, eu sempre falo para vocês que é o seguinte, se não tem dados lá fora que influenciam o dólar e não temos dados aqui dentro e o dólar estiver se comportando de uma forma no mundo, o mais provável é que ele se comporte aqui. Exemplo, hoje. Hoje a gente teve o dólar, ele se desvalorizando geral.
frente a todas as moedas, sendo elas emergentes ou moedas de economia desenvolvidas. Em todas elas, em todos esses pares, o dólar estava em queda. E não tinha nenhum motivo, não tinha notícias, tá? Hoje não tinha notícias. Além disso, também não tínhamos dados, nenhuma notícia também interna que pudesse influenciar o mercado. E acabou que aconteceu o quê? Acabou que o mercado ele seguiu lá fora, aonde o dólar passou, né, pelo menos a manhã inteira em queda, e aqui fez o mesmo movimento que fez lá fora. Tá? Então a gente tinha bolsas para cima, certo? A gente tinha bolsas para cima e a gente já estava vendo um índice também aí com a abertura também em gap de alta e para cima, tá? Inclusive fechou com 1,66 de alta a bolsa e a gente já tinha falado no nosso Money Call que hoje as bolsas estavam em altas, né? De um modo geral, basicamente a gente tinha ali quase mais de 95% das bolsas e de futuros, né? Em alta, tá? Eu acho que a sua maioria é acima de 0,30. Eu gosto quando está acima de 0,30, 0,40. É muito bom, porque está bem direcional. Isso mostra pra gente, no momento, uma força, né, daquele momento, tá? E quando não tem notícias, não tem dados, aí é que é bom, tá? E a gente viu aqui, ó, dólar em queda no mundo, frente a todas as moedas. Então a gente veio no Money Call, onde a gente se preparou aí, e a gente sabia que o mercado ia ter queda. E a gente vinha esperando esse, essa correção que acabou vindo fazer hoje. Então a gente comentou que a gente tem essa área maior aqui, ó, como uma área de compra, tá? E a depender da força do mercado, a gente poderia fazer compra dentro dessa primeira região, dentro dessa região ou dentro dessa região. E aí a gente pôde ver que no nosso Money Call, quando a gente falou do 85, ele já se confirmou, a gente fez a venda aqui, ó. A gente poderia ter surfado esses 30 e poucos pontos, que daria aí pouco mais de uma hora, tá? Mas a gente acabou não fazendo isso, por quê? Porque a gente acabou pegando um viés da volta, tá? Da volta. O que é que eu gosto? Eu gosto muito quando o mercado ele tá batendo assim, ó, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, porque a gente consegue pegar essas voltas, né? E eu gosto muito de pegar uma volta e uma contratendência, né? Quando o mercado reverte a tendência, tá? Então eu esperei pullbacks um pouco mais consistentes também para a gente cair também mais forte. Então vejam só, quando a gente fez a compra aqui dentro da nossa região, que deu a condição, ó, olha só, ela voltou mais forte, deu aí 10 pontos. E se o mercado de fé se fosse comprador, ela voltaria provavelmente até os 78 antes de cair, 77, 78. E aí a gente estaria posicionado para fazer a venda, tá? Mas ela não voltou até 74,5, ó, e caiu, certo? Caiu. Entrou aqui na região, ó, que ela veio entrar aqui dentro da nossa região novamente, era onde a gente estava esperando para compra, tá? Nessa queda aqui, a gente estava prevendo um alvo para o 57 e ele acabou passando até mais que o 57, né? Passou reto. E depois a gente ia pensar em fazer compras aqui. Quando o mercado ficou brigando muito aqui, tá? Quando o mercado brigou muito aqui nessa região, eu acho que foi esse movimento aqui, ó. Tá? Eu fui estopado nesse movimento aqui. Não foi nesse movimento. Foi nesse movimento aqui que eu fui estopado, tá? Eu falei, pô, tá brigando aí no 52, muito forte. A força vendedora tá muito forte, então vou esperar para comprar aqui. Mas teve essa condição, eu resolvi comprar, o mercado não andou e eu estopei na cara, tá? Da minha região de entrada, tá? Então eu já comecei a distribuir os lotes a partir aqui do 44, que era para distribuir aqui no fundo, tá? E aí a gente pegou essa volta aqui, ó. Então olha só, as operações que a gente veio para a gente se propôs a fazer, que foram essas aqui, ó. Agora sim. Foram 3 operações que foram bem tranquilas na nossa região. Essa primeira do 85, tá? Que gerou todo esse movimento, tá? Teve esse outro aqui, ó, que foi esse daqui, tá? E a outra operação, que era quando chegasse nessa região aqui inferior, tá? Ela fez esse movimento aqui. Então vejam só, as operações que a gente se propôs a fazer no Money Call, elas sozinhas, só elas 3 juntas aí, ó, dariam aí basicamente R$ 400, isso usando no máximo 3 contratos. Sendo que a gente saiu com R$ 150 numa operação aí, ó, que deu com os 3 contratos. Ela pegou aqui bem, eu entrei bem aqui mesmo, ó, eu entrei no... Deixa eu ver. No 45, ó. Eu comprei no 45. E ele veio até o 54, ó. Ou seja, andou 9 pontos, tá? 9 pontos com 3 contratos é 270. A gente saiu com 150, pra você ver, tá? Ou seja, a gente acabou distribuindo. A gente distribuiu bem. Então, vejam só.
É só essas 3 operações. Ah, essa operação também deu mais, tá? E inclusive a gente saiu um pouquinho menor também porque a gente fez parcial. Essa a gente saiu também um pouquinho menor porque a gente fez parcial, tá? Ou seja, foram 3 operações que já iam garantir aí pra gente basicamente um financeiro de acima de R$ 400, na verdade. Somando essas 3 aqui, vai ficar próximo dos 400. E a gente saindo no alvo dessas operações aqui, ó. Se a gente tivesse saído completo nesses alvos, a gente teria saído aí fácil, fácil, com 3 operações, com a mão máxima de 3 contratos, a gente ia sair aí com mais ou menos uns R$ 600. Então vejam, a gente veio para cá, fez uma leitura de venda, o mercado veio o vendedor, a gente fez 2 vendas, tá? A gente fez essa venda, depois fez essa venda, sendo que essa venda aqui, ó, ela deu uma oportunidade maravilhosa com a C6 comprando basicamente 4.000 contratos aqui no topo, tá? 3.150, se eu não me engano, foi 3.150, eu acho. E mais 195 do cheio, e o mercado faltou compra nesse momento que era muito importante entrar uma compra, tá? Então, o que é que aconteceria aqui, ó? Aqui dava novamente a nossa venda em um dia que estava mostrando que o vendedor estava precisando gastar muito menos para deslocar o mercado do que os compradores que precisavam gastar muito mais e não deslocavam proporcional ao quanto eles estavam gastando. E aí, ó, na sequência o mercado ele caiu na sequência desse movimento aí, ó. Deixa eu ver. Ele caiu 20 pontos, tá? Em 20 minutos, né? Acho que foi menos de 20 minutos. Ele caiu mais de 20 pontos, né? Em pouco menos de 20 minutos, ou pouco menos de 25 minutos, certo? Então, vocês observem isso, que na verdade foi aqui, cara, foi exatamente aqui, foi exatamente isso, ó. Então, ó, o mercado ele caiu aí, ó, ele caiu mais de 20 pontos em menos de 20 minutos, certo? E a gente acabou não fazendo essa compra, essa venda, porque a gente estava esperando uma venda um pouquinho mais em cima que acabou não acontecendo, certo? Então a gente fez comprar onde a gente se propôs fazer compra? Sim, mas a gente fez movimento fora da região onde a gente tinha se proposto a fazer as nossas operações, certo? E esse é um problema muito grande. E aqui teve uma defesa muito grande dessa região, porque aqui, quando fez essa queda, trouxe o preço médio da galera aqui para baixo, certo? Então o preço médio aqui dos vendedores estavam aqui embaixo, sendo que a gente já tinha perdido a região aqui, ó, que é uma região que era muito importante para o mercado continuar sendo comprador. Então ficou um mercado totalmente favorável para a venda e eu fiz 2 vendas, certo? E num dia de venda e fiz 7 compras no dia de venda, onde a gente ia ter uma compra aqui dentro dessa região, tá? E outra compra aqui dentro dessa região, que inclusive, ó, vejam só, a compra aqui dentro dessa região, ó, ela deu, tá vendo, ó? Voltou aqui, ó, para dentro, ó. Ela voltou um pouquinho, mas voltou, daria para você sair, tá? E quando ela rompeu aqui, ó, que faltou vendas, que ela veio para chegar no nosso alvo, que a gente tava esperando, ó, ela deu. Então, mesmo na contratendência, se a gente opera dentro de onde tem que operar, a gente faz todo um estudo. A gente vem fazendo todo um estudo do mês inteiro, dos contratos, das regiões, tudo certinho para a gente fazer nossas operações. E elas funcionam. E aí quando a gente chega aqui, na verdade, a gente faz contra o que a gente se propôs e o que a gente vem estudando, aí dá errado, porque a gente viu que mesmo contra a tendência, nas áreas onde podem ter reação, acabam tendo sim alguma reação do comprador, mesmo que seja muito fraco, mas dá para você fazer sua operação ou sair da sua operação tranquilamente, tá? Então, vejam, se a gente tivesse feito as vendas, a gente tinha se a gente fez a venda, se a gente tivesse feito as vendas como a gente se propôs a fazer, tá? A gente tinha tradeado muito melhor e hoje um mercado que estava claro de queda. Vantagem, tá, pessoal? Vamos lá. Lado bom. Qual foi a vantagem? Que a gente perdeu pouco dinheiro. Bom, mas é simulador. Isso aqui eu estou repetindo bastante, né, pessoal? Mas é simulador. Pessoal, é o seguinte, olha. Aqui eu não venho. O meu canal ele não foi feito para vender curso para ninguém, tá? Eu tô com esse canal aqui para compartilhar a experiência que eu tenho desde que eu comecei a estudar day trade lá no meados de 2019 para cá, né? E venho compartilhar toda a experiência que eu tenho de todos os cursos que eu comprei, de todo o dinheiro que eu gastei com day trade e vim reunindo todo esse conhecimento e estou fazendo meus ajustes. Por que eu trade no simulador? Por que eu estou tradando no simulador? Porque eu vim com alguns tombos, tá? E a gente tem que ter um controle financeiro para você não estar todo mês você gastando dinheiro, e isso aqui não virar um cassino,
isso aqui não acaba virando um cassino. Isso aqui não é para ser um cassino, certo? Então, quando bate o seu financeiro, você tem que sair e acabou, tá? Então, antes de você perder muito, tá? Ou se você já perdeu muito, para, tá? E vem para cá para ajustar o seu operacional. E é isso que eu vim fazer, foi ajustar o meu operacional. Então, depois que eu, né, gastei um dinheiro, uma nota com cursos, certo? E gastei uma nota também com o próprio day trade, eu vim juntando informações nos quais eu fui observando como é que as coisas funcionavam. Eu digo, pô, vou trazer isso para cá e vou fazer os testes, tá? E a gente começou a fazer alguns testes melhores, né? Porque eu já vinha fazendo um teste de leitura antes de começar a postar mais conteúdo para vocês. Eu estava fazendo mais um teste, primeiramente, da leitura das regiões de funcionamento de mercado, que a gente tem batido com basicamente todos os dias. A gente bate muito bem a nossa leitura que a gente faz no Morning Call. Então, todo Morning Call a gente já faz uma leitura de mercado, e a gente acerta com uma frequência alta, acima de 50%, bem acima de 50%. Então, a gente acerta muito bem as leituras, tá? E o que é que está faltando agora? A gente dar uma encaixada no nosso comportamento. Então, eu vim trazendo nas últimas semanas todo o meu resultado para vocês, tá? E eu me propus, tá, a vir trazer os meus resultados a partir do dia 29 da semana passada, tá? No dia 28, foi na segunda-feira, né? Eu gravei um vídeo mostrando para vocês, que vocês assistam lá no canal, se o comprador move uma peça, o vendedor tem que mover outra. Então, inclusive, vocês assistam esse vídeo. E aí, depois do dia 28, eu me propus a ficar trazendo aqui todos os resultados para vocês, né, das nossas operações do dia, tá? Então, vamos puxar nossas operações do dia 29 para cá. Olha só, do dia 29 para cá, a gente já fez um total de 41 operações. Lembrando que só hoje foi 9. Foi 9 operações hoje, certo? E aí, como é que está o nosso saldo? O nosso saldo está de 2.739 positivo, tá? A gente está com uma assertividade aí, ó, de 60,98% das nossas operações. Deixa eu ver, vamos botar um gráfico de operações. Ó, aqui vocês vão observar uma coisa, ó, que quando a gente está ganhando mais, tá? E quando a gente está perdendo, a gente está perdendo menos. Embora a gente teve umas cacetadas, né, ó. A gente teve cacetadas algum dia, ó. Teve um dia que foi 300, enfim. Um dia não, né? Eu não sei se isso é uma operação. Aqui tem as 41 operações, né? É isso mesmo. Então veja, quando a gente tá ganhando mais consistente, né? Ganhando mais forte. Quando a gente tá perdendo menorzinho, né? Perdendo um pouco menos. Então, como... Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Gráfico de eficiência. Olha só. Como a gente tá aí, ó, com... O nosso gráfico, ele tá 61% basicamente, né, vencedoras. Porém, quando a gente ganhou, a gente ganhou mais do que o que a gente perdeu, e isso está sustentando os nossos resultados. Que dessas 41 operações, a gente vê tem alguns stops aqui e alguns até consistentes, ó, em percas, ó. A gente perdeu aqui, ó, nessa operação R$340, R$259, R$230 aqui nessa outra operação. Ó, 230, 129, 100, 150, 215, mesmo assim a gente tá positivo, tá? Ó, estamos com 2.739. E tudo isso sempre com mão pequena, ó, mão máxima, tá? Foi de 5 contratos, foi a nossa mão máxima, foi 5 contratos, certo? E essa aqui que tem 10 contratos, a gente fez giro. Essa outra operação aqui que teve 7 contratos fez giros, porque até então a gente tá usando até 5 contratos. A gente pode usar uma mão máxima nossa de 10 contratos, tá? Uma mão máxima de 10 contratos, mas a gente tá usando aí sempre na casa de 5 contratos, certo? Porque isso é para a gente ajustar o nosso operacional, nosso stop, nossa leitura, as regiões, tudo, e tudo que você pode acabar aplicando depois na sua conta real. E tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, tá? Então, ó, se a gente vê do dia 28 para cá, a gente tá com um saldo de R$2.739. Isso tradando com mão máxima de até 5 contratos, certo? Ó, então, se a gente vê, ó, vamos dar uma olhadinha, ó, quantos dias foram operados? Ó, 29, 30, 31, 1,
Quantos dias? Eu não sei se eu operei todos os dias, eu acho que eu não operei na sexta, tá? Mas, ó, 29, 30, 31, ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passaram-se 10 dias, né? A gente tá com... A média ficou baixa, né? Dá R$ 273 por dia nesses últimos 10 dias. Bom, o que importa é a gente ajustar o nosso operacional. Então, eu vou voltar novamente à pergunta para vocês. E aí, qual é o problema? O problema é o day trade? O problema é você? O problema é o seu operacional? O problema é você? O problema é a sua leitura? Ou o problema é você? E eu faço essa pergunta pelo fato do que eu fiz hoje. A gente fez, tá? Eu não lembro se foi na quarta ou na sexta-feira, tá? Que a gente fez a operação, a gente operou e fez o seguinte, tá? A gente fez uma operação, eu não fiz money call, inclusive postei um vídeo aqui pra vocês, tá? Eu não fiz money call. E aí eu não fiz money call, acredito que foi na quarta-feira, e eu abri um gráfico, consegui ali um tempo, tá? E abri o gráfico. Eu não fiz money call porque naquele dia eu não ia conseguir operar, tá? Então eu fiz um money call, deixa eu ver, aqui, ó, vamos ver, a gente vai descobrir agora, ó. Foi dia 6, ó. Dia 6, ó. Dia 6 foi na quarta, não é isso? Dia 6, exatamente, ó. Na quarta-feira. Eu abri o mercado e o mercado ele estava negociando dentro dessa região. Eu fiz aqui, posicionei minhas vendas, tá? A gente tinha venda, tá? E stop no 18. Nosso stop ficaria aqui próximo ao 18, tá? Era onde ficaria nosso stop. Ficaria um stopzinho mais longo? Sim, ficaria um stopzinho mais longo, ó. Dá uns 6, 7, no máximo 8 pontos aí. E eu fiz 3 vendas aqui nessa região, tá? E todas eu fui estopado pelo único fato. Eu estreitei meu stop porque tinha que cair na hora. Então, eu fui estopado 3 vezes seguida com 2,5 pontos de stop. Normalmente eu não uso essa quantidade de stop, essa pontuação de stop, porque sempre tem a oscilação do mercado e muitas vezes sempre acaba o mercado oscilando muito mais e o stop muitas vezes tem que ficar maior do que 4 pontos, tá? E aí o que é que o mercado aconteceu? Olha só a queda. E era venda aqui, tava dando venda, era região de venda. Inclusive eu saí por conta de um tiquezinho, tá? Se eu tivesse deixado 3 pontos, 3 pontos, eu tinha pegado, eu conseguiria entrar nessa venda, nessa queda aqui, tá? E se eu não surfasse ela toda, dava pra fazer essa entrada aqui, ó, e depois pegar essa voltinha, tá? Enfim, então, aonde é que tá o problema? O problema aqui tá no nosso comportamento. Então, o problema está sendo day trade? Não. O problema não está sendo day trade. Porque se eu faço o meu money call correto, se eu marco as regiões corretas, se eu faço uma leitura tecnicamente correta, vejam só, esse stop de 215 aqui, eu disse pra gente sair. Teve 2 stops aqui maiores, tá? Ó, assistam o vídeo, se eu não me engano, tá lá no vídeo também, ó. Esse stop aqui eu tomei ele, aonde eu disse, ó, JP, a gente entrou porque tá na região de fundo, tá? Tá aqui nessa região, foi aqui, ó. JP se dispôs a comprar, ela era vendedora, passou a ser comprador. Só que se ela parar de comprar aí sozinha, hoje com um dia vendedor, o preço vai cair. O que aconteceu? Deu a oportunidade de sair, era para sair com 3 pontinhos só, acabamos saindo com mais, né? A gente deixou pegar basicamente os 5,5 pontos aí nosso. Desnecessário, certo? Esses outros 2 stops também, a mesma coisa, foram desnecessários. A gente poderia ter esperado um pouco mais, ou a gente, aí não é região de fazer esse movimento, tá? A gente fez compra no 62,5. A gente fez a compra no 62,5 nessa queda aqui, ó, desnecessária, já que lá em cima ele tinha rejeitado. A gente fez essa compra, tá? E depois a gente fez essa compra aqui de volta, no mercado que tinha acabado de rejeitar aqui em cima, ou seja, totalmente desnecessário, tá? Então a gente tem que estar alinhado com o que a gente se propôs. Se a gente sabe que aqui é meio de caminho, a gente não vai operar no meio do caminho, ao menos que seja uma distorção muito, 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 muito grande mesmo, tá? E que na hora o mercado ele já dá o sinal, que é quando aquela galera vem aqui assim, ó, e bate uma tonelada de contratos, beleza? Muito forte, já absorve e rapidamente já fica para cima, né, ou para baixo do preço, e a conta contrária já passa fazendo recorrência, tá? Bom, então basicamente é isso aí.
eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Tanto dessa questão, reflitam nisso, se o problema é o day trade ou se o problema é você, é o seu comportamento, tá? Mostrei para vocês que, inclusive, assistam o Morning Call, tá? E assistam o vídeo que eu postei ou na sexta-feira ou na quarta-feira passada, quando eu falo que eu estava esperando uma correção do mercado, tá? Né? Até quarta-feira dessa semana para vir aqui na região do 34 e veio, né? E veio, cara, olha só. Bom, pessoal, a gente tem as nossas regiões de caixote, tá? E uma das regiões mais importantes é essa aqui, ó, do 52, certo? Então a gente tem alguns caixotinhos, ó. A gente tem algumas regiõezinhas, ó, marcadas, tá vendo? Ó, aqui e por aí vai. Enfim, depois disso aqui a gente conversa no Money Call, tá? Bom, então reflitam sobre isso, se o problema é o day trade ou se o problema é você, se o problema é seu operacional, se o problema é você, porque a gente tem um operacional interessante, um operacional bom, uma leitura boa, mas a execução está sendo ruim. E a execução, quem é que executa? Eu. Então o problema é do day trade ou o problema é meu? O problema é o day trade ou o problema sou eu? E aí, o problema é o day trade ou o problema é você?